Bem, meus amados irmãos, graça e paz para todos. Mais uma vez estou aqui para falarmos da grandiosa e gloriosa palavra de Deus. Dessa feita eu quero usar o termo ou um texto que está inserido no livro do Atos, no capítulo 16, a partir do versículo de número 12 a seguir. Eu vou ler alguns versículos neste momento para fazer algumas colocações. Livro do Atos, capítulo de número 16, versículo 12, diz assim: E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentado-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Meus queridos, escute bem, eu vou partir do princípio e tentar falar aqui sobre três personagens, basicamente, dentro desse contexto, que é o capítulo 16, de texto e contexto, falar um pouco sobre essa questão. Quero tentar falar o mínimo possível e mais claro possível para que você possa entender. O verso de número 14 do capítulo 16 diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Escute bem que Lídia, esta mulher, ela já servia a Deus. Ela não era uma desconhecida da palavra. Certo é que Lídia me parece ser uma prosélita, né? Ou seja, uma pessoa convertida ao judaísmo. O cristianismo não era tão exposto, tão notório, tanto quanto se imaginasse que fosse. E Lídia, ela juntamente com aquelas mulheres, o texto disse que, no versículo 13, que no dia de sábado saímos, os apóstolos, Paulo, junto com os seus companheiros, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Observe bem, e assentando nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. A falta do conhecimento nos leva a tomar caminho diferente. Por muitas vezes, até já ouvi, e até mesmo já tinha até falado sobre isso, que aquelas mulheres se reuniam à beira do rio para uma tarefa, para lavar roupas e etc. Mas escute bem, não é isso que o texto disse. O texto diz que no dia do sábado, eles saíram fora das portas da cidade, claro, para a beira do rio, onde julgava haver um local para a oração. Ou seja, aquelas mulheres se juntavam ali para uma oração, para estar orando, para estar no momento a sós ali com Deus, adorando a Deus. Lídia e mais algumas outras mulheres, né, que não foram citado o nome, e dá-se a entender que seriam mulheres judias, né? E por não ter uma sinagoga na cidade ali de Filipos, eles se reuniam à beira do rio, se juntavam para ali estar adorando a Deus. E Paulo aproveitou esse ensejo, né? E aproveitou literalmente para falar de quê? De Cristo, anunciar o Evangelho.
falar sobre o Cristo ressuscitado, ok? Então, de primeira instância, vamos partir desse princípio, falar sobre Lídia. Lídia e essas mulheres que ali se reuniam à beira do rio, eram para adorar a Deus, porque não havia uma sinagoga na sua cidade, na sua província ali, ok? Pois bem, e Lídia, essa mulher, conhecida por esse nome de Lídia, provavelmente Lídia não seria o seu nome oficial, talvez ela ficou conhecida por causa da sua região, que é assim, uma cidade ou um local que tinha o nome de Lídia, que está na região da Ásia Menor, que hoje é conhecida como a Turquia, tá? Hoje é conhecida como a Turquia. Então, meus irmãos, amigos, esse assunto, né? Nós sabemos também que Lídia, ela era literalmente na cidade de Tiatira, né? E essa mulher, ela já estava aí inserida no campo, junto com aquelas outras mulheres, adorando a Deus. Esse adorar a Deus, né? O Deus dos judeus, que fala, né? A Torá, a Taná, vai estar inserido isso aí, ok? Não era o Cristo como Paulo estava anunciando. Ok, meus irmãos? Vamos para a frente. Lídia, esta mulher, diz aqui no versículo 15, que depois que foi batizada, ela e sua casa, se nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Eu vou falar um pouco de Lídia mais ainda. Observe que Lídia, depois dela recebeu o evangelho, né, e foi batizada, ela e a sua casa, a Bíblia não vai falar se Lídia era casada ou se era uma viúva. Enfim, a Bíblia e a própria história se cala sobre esse assunto. Mas fato é que ela era uma mulher destemida, era uma mulher bem constituída. Ela vendia púrpura, né? Ou seja, tecidos de grande valia. Então essa mulher era bem constituída naquele âmbito de onde ela estava localizada. Ok? Meus amados, agora, né, o texto continua e agora entra um segundo personagem. Quem é esse segundo personagem que eu quero colocar? A jovem que tinha um espírito de adivinhação, que adivinhando, ela dava grande lucro aos seus senhores. E esta jovem, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Observe que, aí eu faço uma pergunta, esse espírito que usava essa moça falou a mentira? Não, de fato não. Mas escute bem, o verso 18, e isso fez ela por muitos dias. Isso não foi no primeiro dia. Não foi na primeira instância. Por muitos dias, diz o texto, que ela fez isso. Mas Paulo, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Veja que aqui houve uma ação, né? Depois de um tempo de perturbação, Paulo sentiu-se perturbado, sentiu-se incomodado, e aí ele expulsou esse espírito que estava, né, usando a vida dessa moça, né? E aqui, dessa jovem, não vai aqui também narrar, o texto não vai dizer o nome dela, mas diz que era uma adivinha, ok? E por esse motivo vai entrar mais um outro personagem que eu quero destacar. Temos diversos personagens aqui dentro do texto que eu não vou
literalmente desfolhar, né, todos os personagens, porque eu quero que esse vídeo fique curto para que você entenda, mas eu quero falar pouco que você entenda o que eu estou falando. Bem, sendo assim, Paulo expulsa esse espírito dessa moça e o que vai acontecer? E vendo seu senhor que, no verso 19, a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Ora, e apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, escute bem, sendo judeus, perturba a nossa cidade e nos expõe costume que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Lídia estava dentro de um conceito romano na cidade de Filipos, né? E esse pessoal aí não conhecia a Paulo, nem aos seus companheiros, e pega Paulo, prende, açoita, né? E joga no cárcere. Mas escute bem, irmãos, tudo isso eu acredito por uma motivação divina, porque tinha alguém naquele cárcere que precisava ouvir a mensagem. E eu quero aqui, né, nesse certo momento, falar de um outro personagem. Olhe bem, estando eles presos, né, havendo-lhe açoitaram, né, a Paulo, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Essa prisão aqui não é uma prisão qualquer, como as pessoas hoje costumam, né, ver aí alguns presos, como é que funciona. Além de ele estar no cárcere, eles estavam com os seus pés ligados a uma tranca, né, como fosse uma corrente, uma coisa de ferro que prendia os seus pés, ok? Não vou aqui especificar, mas se vocês quiserem aí pesquisar como é que funciona isso, vocês pesquisam, vocês vão achar até muitas coisas aí na internet, ok? Os pés presos no tronco. Escuta bem, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Então, eles mesmo presos dentro daquele cárcere, com os pés no tronco, sem poder ali estar se movimentando, eles louvavam a Deus, oravam. É difícil, é complicado, é complexo, mas eles fizeram. Mas o verso 16 diz, de repente sobreveio um terremoto, tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Além de as portas se abrirem, as prisões também foram soltas. Ou seja, as ligaduras, né? Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Escute bem. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Oh, meus irmãos, aqui é o terceiro personagem que eu quero colocar. Eu disse que tem bem mais, mas eu quero enfatizar essas três personagens. Lídia, a moça adivinha e o carcereiro. E aí, Paulo agora ele expõe, né, a Cristo, diz e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ele pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam
e a todos que estavam em sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, Deus tem uma maneira de trabalhar. Nós, muitas vezes, não queremos aceitar o trabalhar ou agir o mover de Deus, certo? Mas, enfim, Deus tem as suas maneiras e não vai ser eu e você que vai ensinar a Deus a trabalhar. E escute que Paulo, né, ele chega na cidade de Filipos, ele procura um local para orar, e aí ele sai fora da cidade e vai para a beira do rio, ali se reúne com aquelas mulheres, ali tem a conversão de Lídia. Depois disso, né, vem ali aquela moça que adivinha, que vê aqueles homens trabalhando, falando do amor de Deus, e ali ela fala, e ali Paulo expulsa aquele demônio, aquela moça é liberta. Por causa dessa libertação dessa moça, Paulo e Silas vai parar na prisão, para que ali os presos escutem a mensagem de salvação, para que venha a salvação à casa do carcereiro. Meus queridos, Deus trabalha de uma maneira tão eficaz, tão maravilhosa, né? Agora observe, irmãos, que depois de tudo isso que aconteceu, aí eles querem, olhe bem, eles querem libertar quem? Paulo e Silas, claro. Mas o que acontece? Escuta bem, eu vou ler aqui no verso de número 34, diz assim: então, levando-os à sua casa, ali pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiro, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Olhe bem. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lança fora? Não será assim. Mas venha eles mesmos e tire-nos para fora. Ora, pegaram, né, Paulo e Silas, prenderam, bateram, jogaram no cárcere, né, sem procurar saber quem eram os tais homens. E agora, quando descobriram que esses homens eram romanos, né, porque eles tinham apadrinhamento por causa da sua cidadania, eles não poderiam ir ao cárcere, ser açoitados como foram, né? Agora querem ocultamente tirar ele da prisão. Ele falou: não, não é assim. Venham eles mesmos e nos tirem daqui. Meus amados, tudo isso uma maneira pela qual Deus trabalhou para que o evangelho fosse pregado a todas aquelas pessoas que ali estavam, né, ao seu redor, possamos dizer. Então, irmãos, é muito importante salientar, quando você pegar um texto bíblico, um versículo bíblico, que você lê, atende com diligência, para que não venha cometer equívoco, né? Nós temos alguns engraçadinhos de Platão, que às vezes faz alguns comentários aleatórios diante das nossas falas, das nossas pregações, das nossas colocações. Eu convido essas pessoas para que eles primeiro leiam, né, a Bíblia e comecem a entender a cultura, né, das pessoas. Tem tudo isso. Toda essa questão aqui, ela vem por meio, né, cultural. Estamos dentro de um conceito judaico, biblicamente falando, e os costumes deles não são, né, como o nosso, né? Você observe, quando Lídia ela recebeu o evangelho, o pessoal que estava na sua casa foram com ela. O texto vai dizer, o versículo de número... acho que deixa eu ler aqui direitinho para falar para vocês. De número 15. Vai falar sobre isso. No capítulo 16 de Atos, o versículo 15 fala sobre isso. Observe que o versículo de número 31, né, a seguir, vai narrar também a história do carcereiro.
É que aí vem ele e vem o seu povo junto com ele para servir ao Senhor. Então, nós temos dentro de tudo isso, claro que o Espírito Santo, Jesus, Deus, todos trabalham em prol de toda a conjuntura para que isso aconteça, mas vale salientar que dentro desse contexto, desse conteúdo, a história vai narrar, é uma história, né, judaica, um pessoal judeu, um pessoal de uma crença, como se diz assim, diferente da nossa, um povo, né, diríamos aqui, que está dentro, esse povo está dentro de um contexto romano. Então, tem tudo isso. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando, abrilhantando a sua mente, o seu coração, a sua vida, para que nós possamos cada dia aprendermos da palavra do Senhor. É muito bom, né, nós sentarmos para aprendermos a gloriosa e inefável palavra de Deus. Glória a Jesus. Você observe que são casos diferentes. O caso de Lídia e as mulheres não foram mais relatadas, né, dentro do texto. Né? O caso da prisão dos presos e os carcereiros, os presos, né, também não foi relatado, mas o carcereiro foi relatado que ele se converteu e foi junto servir ao Senhor. Então, meus queridos, que Deus continue abençoando a nossa vida. É bom aprendermos, né, da gloriosa e inefável palavra de Deus, pois quando sentamos para nós aprendermos, nós depois poderemos levantarmos para ensinar. Isso é muito gratificante. Gosto muito de falar dessa gloriosa e inefável palavra do Senhor, pois a palavra dele nos dá vida, nos dá sustento, nos dá força para prosseguirmos. Diante de tantos problemas, de tantas circunstâncias adversas, né, só mesmo Jesus para nos ajudar. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vossa vida. Fique com esta palavra, medite nessa palavra e ocupe-se nela, pois é ela que lhe fará andar no caminho certo. Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima, se assim o Deus permitir. Obrigado a todos pela compreensão.